A graça e a paz, irmãos, que Deus abençoe poderosamente. Quero desde já agradecer aos pastores Gerson e Karina por esses dias, pelos convites, e muito obrigado. Eu acho que eu não vou ter essa oportunidade no final, né? Então, que Deus abençoe. Analisando, observando essa comunidade, vejo aqui uma fome pelo Espírito Santo muito grande. Deve ser muito bom ser membro aqui nessa igreja. Amém. Já entendi. Gente, na sua saída na loja, na livraria aqui da igreja, eu acho que o nome é Mega Store, eu acho que é isso. C-Store? Mega Store, não? Estará ali disponível os nossos livros. E me avisaram aqui que tem somente 10 kits desse lá disponível. Então, ou seja, para 10 pessoas aqui, quem veio disposto a comprar os livros. Por exemplo, esse livro Arrependimento Profundo e Eficaz. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse livro aqui, o coração dele, a mensagem dele é a mensagem de arrependimento. Existe uma coisa que muita gente não entende dentro da mensagem de arrependimento. Escute bem. Primeiro, a primeira pregação evangélica não é sobre amor, sobre misericórdia, sobre graça. A primeira pregação evangélica na Bíblia está em Marcos capítulo 1, no versículo 4. Apareceu João pregando no deserto: arrependei-vos para remissão dos seus pecados. Escute bem. O texto diz arrependimento para remissão dos pecados. O texto não diz pedir perdão para remissão dos pecados. A teologia do arrependimento, ela é severamente inimiga da ideia de que se você pedir perdão pelos seus pecados, simplesmente pedir perdão pelos seus pecados, você será perdoado. Não. Essa ideia de pedir perdão para ser perdoado não é uma ideia bíblica. É evidente, é claro, que se você pedir perdão pelos seus pecados, mediante uma atitude de arrependimento, você será perdoado. Mas somente o fato de pedir perdão pelos pecados sem arrependimento, você não será perdoado. Pior, você sabia que se você pedir perdão por um pecado que você não tem intenção de deixá-lo, ao invés de ser perdoado, você acumula a ira de Deus na sua vida. Vou repetir. Se você pedir perdão por um pecado que você não tem intenção de deixá-lo, e muita gente é assim, ele pede perdão por um pecado que ele vai cometer de novo. Ele pede perdão sabendo que ele vai continuar cometendo o pecado. Ou seja, qual o efeito que isso tem para Deus? Nenhum. Muito pelo contrário. Romanos capítulo 2, no versículo 4 diz: ou toleras tu a imensa bondade e misericórdia de Deus, não percebendo que é a misericórdia de Deus que te leva ao arrependimento? Esse texto está dizendo que arrependimento é fruto da misericórdia de Deus. Quando Deus quer dar misericórdia, Ele produz arrependimento. Quando Deus quer dar ira, Ele endurece o coração para que ele não se arrependa. Lembra de Faraó? Toda vez que Faraó se arrependia, a Bíblia diz que Deus fazia o quê? Endurecia o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus queria não só tirar o povo de Israel do Egito, bem como vingar os 400 anos de escravidão. Então Faraó não encontrou lugar de arrependimento. O fato de você se arrepender dos seus pecados, o fato de você chorar pelos seus pecados, conclui-se que é ato de misericórdia de Deus.
Se a graça de Deus ainda está sobre você, você vai se arrepender dos seus pecados. Se ela não está sobre você, você não encontra lugar de arrependimento. No versículo 4, nós acabamos de ler, Romanos 2 e 4, diz que o arrependimento é fruto da graça de Deus. Mas olha o versículo 5. Mas por causa da dureza do seu coração, insensível, que não se arrependes, acumula ira sobre ti para o dia do juízo. Olha o que o texto está dizendo, que quando você endurece o seu coração, mediante o arrependimento, você está aumentando, acumulando ira de Deus sobre sua cabeça. Pensa o seguinte, uma pessoa vem e comete algo terrível contra você, feio, ela vem e te pede perdão. Você, como um bom cristão, faz o quê? Está perdoado. Amanhã ela vem e faz a mesma coisa, ou coisa pior, ela vem e te pede perdão. O que você diz? Está perdoado. Depois de amanhã ela faz a mesma coisa. Vai chegando um certo ponto que você já fala, essa pessoa não mudou não. O problema, gente, é que a maioria das pessoas pedem perdão para se aliviar da culpa, não para mudar, não é para abandonar o pecado. A culpa vai remoendo, então elas pensam que dobra o joelho ali, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí amanhã, Senhor, perdoa os meus pecados. Se você faz isso sem se arrepender dos seus pecados, não tem efeito nenhum diante de Deus. A Bíblia diz que é quem confessa e abandona e deixa que encontra misericórdia. Então vai uma dica para qualquer um aqui, ó. Tira da sua cabeça a ideia diabólica de que Deus não está nem aí para os seus pecados, ou que você está na graça. Isso aí vem do poço do inferno. Te explico. A diferença entre graça e lei no perdão de pecados é isso aqui, ó. Lei cuida de pecado, graça cuida de pecador. Quando você diz assim, estou na graça e pode pecar, isso não é graça. Quem cuida do pecado é lei, a graça cuida do indivíduo, entendeu? A lei trata o pecado, a graça trata o pecador. Então não cai nessa conversa totalmente diabólica, que você pode fazer o que você quiser, ir lá pedir perdão que o Senhor perdoa. Não pense assim. O Senhor perdoa aquele que se e não é só Deus que perdoa quem se arrepende não, você também só perdoa quem se arrepende. Se você só perdoa quem se arrepende, por que você acha que Deus faria diferente? Esse livro, Arrependimento Profundo e Eficaz, de acordo com alguns amigos aí no Brasil, ele já tem ali alguns anos, é um best-seller. Ele veio corrigindo uma rota de doutrina na igreja. A primeira pregação, veja, o arrependimento é a única mensagem que possui um elo no Velho Testamento e um elo no Novo Testamento. A pessoa começa reconhecendo o seu pecado, lei, e termina se arrependendo dele, graça. Então ele começa com a convicção de pecados e ele termina com a transformação do pecador. Isso é arrependimento. Ele começa lá e termina aqui. Eu acredito, irmão, esse livro aqui, no interior da Argentina, na Patagônia, tem a capital chamada Ushuaia. Isso é lá na Antártida. Aconteceu um avivamento muito sobrenatural. Muitos lá, milhares começaram a ler esse livro lá no interior da Argentina, e eu depois fui lá e preguei, e aconteceu um avivamento sobrenatural, pessoas destruindo seus materiais pornográficos, pessoas que pedindo perdão para a esposa pedindo perdão para o marido. Foi algo sobrenatural. Eu estava pregando numa igreja no interior de São Paulo, e no meio da mensagem saiu uma mulher, pegou uma bacia de água, foi até o marido e começou a lavar os pés do marido. Eu estava ainda pregando. Eu ia pedir para ela parar. De repente, um outro foi até o pastor
e começou a lavar os pés do pastor. De repente eu observei uma movimentação na igreja. Todo mundo começou a levantar e sair, alguns e vinha com baldes ou bacias de água, e ia procurando os irmãos ou procurando os outros e pedindo perdão e se arrependendo um para o outro e o outro para um. Sabe o que é avivamento? Malaquias 4, versículo 5. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aquela noite, 5 paralíticos andaram. Um deles, alguém estava lavando os pés desse, e ele se levantou e andou. O arrependimento é o nascedouro de todo avivamento. Então, se você quer viver um grande e poderoso avivamento pessoal na sua vida, lhe indico esse livro, Arrependimento Profundo e Eficaz. Esse aqui tem pouquíssimos do livro Incrível Graça, Ulisses. O livro Incrível Graça está lá disponível a você. Ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Derretimento dos servos. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho muitos livros, 22 livros. Mas se você pudesse comprar só um livro, só um, pastor, eu vou comprar só um livro, eu falaria para o senhor, compre esse. Derretimento dos servos. É a maneira que Deus amassa seus filhos. Deus te abate para te exaltar depois. Esse livro aqui é Matando o Ego. Ele vai ajudar você a entender que humilhar-se é o passo para o avivamento. Então, o meu filho diz que é o melhor livro de todos. Mas se você fosse comprar um só, eu te indicaria Derretimento dos Servos. Se você fosse comprar 2, eu te indicaria Corações Profundos e Derretimento dos Servos, sendo que existe uma ordem nesses 2 livros, como existe uma ordem no livro do arrependimento. Primeiro você lê Arrependimento Profundo e Eficaz, depois o livro Incrível Graça. Esses 2 aqui, primeiro você lê Corações Profundos, Revelações Profundas, depois Derretimento dos Servos. Nós estamos fazendo uma promoção lá dos 5 livros, por R$170, em 3 vezes no cartão, mas passa lá e adquire. Está no 2º piso, o CIA Store, passa lá, vai, procura onde é lá, você vai ter oportunidade de adquirir os livros. Ok, vamos lá? Cadê os midianitas? Onde é que estão os midianitas? Estão firmes aí? Ó. Hoje aumentou os midianitas hoje, hein? Tudo atrás de livro, ó. Preste muita atenção antes de nós darmos os textos bíblicos. Presta atenção. Vou pedir ali para o irmão do som, se ele pôr um pouquinho de retorno aqui para mim nessas 2 caixas, que eu só estou me ouvindo nos PAs, para eu não ficar só um pouquinho. Isso, para eu não ficar, ou também não dar microfonia. Pode diminuir um pouquinho o retorno, pode diminuir só um pouquinho. Isso. A mensagem ou o ensino, o batismo com o Espírito Santo. Antes de trazermos para você a fundamentação bíblica desse tema, eu gostaria de traçar para você um fator histórico. Por que muitas igrejas, e são bastantes, não gostam da ideia batismo com o Espírito Santo? Por que em muitos lugares nós somos de forma jocosa, feito chacota com a nossa cara, da ideia batismo com o Espírito Santo? Dizem eles que nós somos pregadores do que eles chamaram uma segunda bênção. E por que ouve-se a mensagem ou a ideia, o tema de segunda bênção? Te explico. Eles dizem que nós cremos numa ideia de que a primeira bênção é o Espírito Santo regenerando o pecador, convencendo ele do pecado e justiça e juízo, fazendo ele ter convencimento de pecado e produzindo novo nascimento. Eles chamam isso de primeira bênção. Para eles chamam de única bênção. Para eles o Espírito Santo tem um efeito único e não mais do que produzir regeneração no crente, trazer batismo com o Espírito, produzir regeneração no crente, trazer convencimento de pecado e convicção de pecado. Então funciona assim. Para esses irmãos, quando você tem Jesus, você recebe automaticamente o Espírito Santo, e esse Espírito Santo em você fará você ter convicção de pecado
ter conhecimento do pecado, justiça e juízo, é se tornar um novo crente através de uma nova criatura, através do novo nascimento. Aí você pergunta, o que o Espírito Santo faz depois disso? Para eles, mais nada. Entendeu o que eu disse? Ou seja, para eles o Espírito Santo já cumpriu a sua obra. Por isso que eles não gostam que nós atribuímos ao Espírito Santo efeitos sobrenaturais, manifestações sobrenaturais, batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo. Já nós aderimos uma figura mais bíblica, ou seja, mais pentecostal acerca do Espírito Santo. Sobre os nossos irmãos de confissão tradicional, eu tenho algo a dizer. O que eu digo a eles é o seguinte: eles não estão errados, eles estão incompletos. A verdade é que sim, o Espírito Santo vem de fato, de forma automática, quando você recebe Jesus. Você não pediu, você não clamou, você não foi para o monte, você não pagou o preço. O Espírito Santo veio sobre você, porque você recebeu Jesus. Presta atenção. Isso está certo, porém incompleto. Ou seja, eu gosto de falar, é correto, mas é incompleto. Te explico como isso funciona. Em Gálatas, nos ensina, Gálatas 4:6, diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, o qual vos ajuda a clamar Abba Pai. O texto aqui está dizendo que o passo inicial para receber o Espírito Santo é se tornando filho. E como uma pessoa se torna filho? Através de Jesus. É assim, ó. Antes de você ter Jesus, você não tinha o Espírito Santo. E é muito importante dizer isso, porque o Espírito Santo, ele não vem sobre aquele que não tem Jesus. João capítulo 14, versículo 17, sobre o Espírito Santo, diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Ou seja, ninguém que não tenha Jesus terá o Espírito Santo. Eu disse ontem em curta fala, dizendo o seguinte: o segredo é, eu recebo Jesus, Jesus me dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo me dá amor por Jesus. Entendeu? Então, como você não tinha o Espírito Santo, porque não tinha Jesus, o seu espírito estava morto, no que a Bíblia chama de inércia espiritual ou morte espiritual. E como o seu espírito estava morto, você não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não mora na alma. O Espírito Santo não mora na carne. O Espírito Santo mora no Espírito. É isso que a Bíblia chama de nascer do Espírito. O Espírito Santo faz o seu espírito ser uma nova criatura. Agora, a partir do momento que eu recebi Jesus, na mesma hora, de forma automática, eu recebi escute bem o que eu vou dizer, pessoa do Espírito Santo. O indivíduo, o personagem, o Deus, ele veio lá do alto e passou a habitar no meu espírito. Aqui, ó. Automaticamente, simultaneamente, na hora que eu desci as águas do batismo, simultaneamente eu recebo o Espírito Santo, de forma automática. Jesus foi batizado, na mesma hora veio do céu o Espírito Santo. Ou seja, você não precisa pagar preço
Você não precisa jejuar para receber o Espírito Santo. Você precisa crer em Jesus para receber o Espírito Santo. Agora tem uma coisa que precisa ser dita. Isso é o que nós chamamos de primeira bênção. Eu confesso a você que quando me dizem que eu sou pregador de segunda bênção, como Wesley foi acusado também de ser pregador de segunda bênção, como Finney também foi acusado de ser pregador de segunda bênção, como grandes homens de Deus, avivalistas foram acusados de ser pregadores, eu não fico triste, porque de fato é uma segunda bênção mesmo. A primeira bênção é quando eu recebo automaticamente o Espírito Santo. Só que existe uma diferença entre, escute bem, batismo no Espírito, coloca aqui, do lado dessa caixa aqui, ó, batismo no Espírito, e batismo com o Espírito, aqui desse outro lado. Batismo no Espírito é o batismo no corpo de Cristo, é receber a pessoa do Espírito, vivendo em mim e gerando em mim uma nova criatura. O que a pessoa do Espírito gera é uma coisa, o que o poder do Espírito gera é outra coisa. Batismo no Espírito é receber a pessoa do Espírito. Batismo com o Espírito é receber o revestimento de poder do Espírito. Entendeu agora? Receber o Espírito Santo é uma coisa, receber o poder do Espírito Santo é outra coisa. Por isso que eu te disse, os tradicionais não estão incorretos, eles estão incompletos. Eles pegam essa parte, pregaram essa parte e simplesmente ignoram o resto. Porque uma vez cheio da pessoa do Espírito, que gera novo nascimento, que gera convicção de pecado, que gera arrependimento, o Espírito Santo não quer ficar só nisso. Ele quer levar você a ser revestido de poder. Por isso que o revestimento de poder é chamado de batismo com o Espírito Santo. Termo dado pelos apóstolos e o próprio Jesus, batismo com o Espírito. E receber o Espírito Santo é chamado de batismo no Espírito Santo. Presta atenção. Para cada um, a pessoa do Espírito e o poder do Espírito têm evidências. Quais são as evidências que uma pessoa está batizada no Espírito, recebeu Jesus e tem o Espírito Santo? É uma coisa. Quais são as evidências que uma pessoa, veja, ela já recebeu o Espírito Santo, ela já nasceu de novo, ela já teve o arrependimento, ela já tem Jesus, agora ela quer revestimento de poder. Então ela já tem o Espírito Santo, não fala em línguas, não tem nenhuma manifestação de dons nela. Porque primeiro a pessoa do Espírito quer gerar Cristo primeiro em você. Uma vez gerado Cristo, ele, essa pessoa do Espírito, vai lhe revestir de poder e lhe trazer capacidades sobrenaturais para fazer a obra de Deus. Quais são as evidências que uma pessoa está revestida de poder? É outra coisa. Olha que interessante. As evidências que uma pessoa tem o Espírito Santo são 9 virtudes chamado de fruto do Espírito. 9 virtudes evidencia que uma pessoa tem o Espírito Santo. Depois você lê isso com calma em Gálatas 5:22. 9 virtudes que as pessoas chamam de fruto, não são frutos no plural, é o fruto no singular do Espírito. Esse fruto do Espírito evidenciam que você nasceu de novo. Ou seja, a evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo é que ela tem Cristo gerado nela. E se ela tem Cristo gerado nela, ela não vai falar palavrão, ela não vai xingar, ela não vai ver pornografia,
ela vai tomar cuidado com o que vê na sua tela do computador ou televisão, ela não vai mentir, ela não vai roubar, ela não vai ser agressiva, porque ira é fruto da carne. A prova que a pessoa tem o Espírito Santo é que ela vai pagar suas contas, é que ela não vai ser agressiva com a esposa, ela é nascida de novo, ela tem um novo nascimento. Quando eu vejo irmãos produzindo o contrário disso tudo que eu falei agora, chamado de obras da carne, é evidente que esse irmão precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Porque tem muita gente que está dentro da igreja que tem uma experiência religiosa, mas não uma experiência com Deus. Deixando aqui de lado essa primeira característica, com essa evidência, são 9 virtudes, ou seja, fruto do Espírito, que esse fruto é a prova de que Cristo é gerado em nós. Eu passo para o outro lado. Imagino que agora eu tenho o Espírito Santo, você. Imagino que agora eu tenho um novo nascimento, eu mudei da água para o vinho. Qual é o próximo passo? Bom, é só analisarmos na Bíblia. O próximo passo é o revestimento de poder, estar capaz. Ou seja, o próximo passo do Espírito Santo é ativar. Primeira coisa que você precisa entender: não existe crente incapaz, não existe crente sem dom, todo crente tem dom e é capaz. A partir do momento que você nasceu de novo, você faz parte do exército de Deus. Deus não te salvou para ser um juiz, Deus não te salvou para casar, Deus não te salvou para ser um advogado, Deus não te salvou para isso. Lá no céu você não vai contar a Deus que você foi casado 30 anos, que você foi um juiz 40, que você foi um advogado. Deus te salvou para dar fruto. Agora escute, presta atenção, aqui eu começo para você entender. A primeira bênção está ali, a segunda bênção, veja, nos acusar de forma jocosa, fizemos isso uma teologia. A segunda bênção é o revestimento de poder. E quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo? 9 dons. E por que nessa evidência, presta atenção, os 9 dons do Espírito, nós pentecostais apostamos tanto e insistimos tanto no falar em línguas? Eu te explico. O único dos 9 dons que possui a palavra edificar é o falar em línguas. Se você ora por cura, você edifica quem é curado. Se você expulsa demônios, você edifica quem é liberto. Se você prega uma palavra, você edifica os ouvintes. Mas se você ora em línguas, é o único dos 9 dons possuídos que temos na Bíblia, que existe a palavra edifica. Sabe por quê? Como ele é o único dom que tem a palavra por título edifica, é em cima desse dom, seria ele um fundamento, e em cima desse dom, Deus constrói todo o seu ministério. Entendeu? Por quê? À medida que aquele que fala em línguas vai falando em línguas, Deus vai desenvolvendo nele intimidade, visão, revelação, entendimento. Eu costumo dizer que a oração em línguas é um velcro. Funciona assim: Deus me dá uma visão, uma revelação, um texto bíblico, alguma coisa, e eu oro em línguas, Ele cola a revelação. Os avivalistas do passado nunca liam a Bíblia antes de orar. Todos eles, tanto eu ouço o Robert McCheyne dizer, todos eles oravam antes de ler a Bíblia, porque eles criam que à medida que eles lessem a Bíblia depois que orar, a oração fazia você entender o que você leu.
O falar em línguas, ele é um dom de criação, gente. Você fala para sabotar o diabo, sabotar você mesmo do que Deus tem para a sua vida. Quando você ora em línguas, você está orando o que nem você sabe, mas Deus sabe. Ele está construindo coisas sobrenaturais e proféticas na sua vida, você nem percebe. Oração em línguas produz ministério de milagre, oração em línguas produz ministério de libertação, oração em línguas produz ministério profético. Toda pessoa que levanta paralíticos também ora em línguas, toda pessoa que expulsa demônio também ora em línguas, toda pessoa que cura cego também ora em línguas. Engraçado, né? Agora olhe bem para mim. Aonde nós podemos provar, biblicamente falando, o revestimento de poder, sendo ele diferente do batismo no Espírito? Olha, é muito fácil. Vamos começar. Atos 1, versículo 8. Atos 1 e 8. Presta atenção nessa ordem. Mas recebereis poder. Poder, põe aqui, um produto. Ao descer sobre vós o Espírito, põe do outro lado, a pessoa. Perceba que poder do Espírito está em ordem diferente aqui. Recebe poder ao descer o Espírito. Ou seja, é a pessoa do Espírito que te dá o poder do Espírito. Isso significa que para receber poder, primeiro você tem que receber a pessoa. É isso que está falando o texto. Você recebe poder ao descer a pessoa. São duas coisas diferentes. Agora vamos falar. Por que que Deus não abriu mão do batismo com o Espírito Santo, mesmo a pessoa já tendo recebido o Espírito Santo? Deixa eu te contar uma história muito engraçada. Eu gosto muito das histórias dos avivalistas, que é cada uma mais engraçada que a outra. Dwight Lyman Moody foi um grande avivalista em Nova York, em meados do século de 1800, e é considerado um dos maiores avivalistas da história. Mas antes dele ser esse grande e poderoso avivalista, ele era pastor de uma mega church, o famoso D.L. Moody. Isso em Nova York. Ele já tinha mais de 5.000 membros, e o nome dele aparecia em periódicos da New York Times. Um dia ele está pregando na sua mega church em Nova York, era a maior igreja da América até então, e duas irmãs do coque, simplesinhas, estavam assentadas na sua frente, orando em línguas, desse jeito igual a gente faz hoje. Aquilo irou D.L. Moody. Ele ficou numa ira monstra, porque ele está vendo, ele está pregando e vendo aquelas duas irmãs assim, primeiro, ele não entendeu o que ela estava falando, pensou que elas estavam loucas. Segundo, na cabeça dele as irmãs estavam desrespeitando. Terminou o culto, Moody falou: quero falar com vocês duas. Vieram as duas e falou assim: escuta, por que vocês não ouviram a minha mensagem? A irmã falou: quem disse que não? Não ouviram. Eu estava pregando e vocês estavam falando sei lá o quê? Falou: não, pastor, a gente estava orando por você. Por mim, por quê? Estava orando por você, pastor. Mas para quê? Para o senhor receber o Espírito Santo. Irmão, o homem ficou tão possuído que ele olhou para as irmãs e disse o seguinte: eu não tenho o Espírito Santo. Pastor, não. Claro que eu tenho. Olha a igreja aqui, olha os Estados Unidos todos. Como eu não tenho o Espírito Santo? Pois é, pastor, tudo isso o senhor já alcançou. Imagina quando recebeu o Espírito Santo. Daí Moody ficou tão revoltado com aquelas irmãs que mandou elas embora da igreja. Quem nunca viveu isso? Era tradicional, foi batizado com o Espírito Santo e foi mandado embora da igreja. Esses
Tempos atrás, uma igreja muito tradicional me chamou para realizar uma conferência de avivamento. É tipo assim, dá o galinheiro para a raposa. Aí eu cheguei lá no culto e falei assim: pastor, o senhor sabe que se eu for pregar aí de verdade, vai acontecer duas coisas: um avivamento ou uma divisão. Eu acho melhor não. Ele falou: não, eu quero que você venha. Tem 3 anos que eu estou orando por isso. Eu falei: mas pastor, sua igreja que manda é o conselho, pastor, você não está entendendo. Pastor, eu sou avivalista de nível hard. Eu não sou aquele tipo light, não. Eu sou o pior deles. Eu sou daquele que criança berra, grita, chora e pensa que está morrendo, e o pai chora. Acontece de tudo, pastor. De gente cair, berrar, babar, tudo pode acontecer, acontecer. É esse mesmo que eu quero, que pastor, pode vir. Cheguei lá, primeiro dia, eu já, como diz assim o interior, disse, eu assuntei, dei aquela olhada, falei: gente, isso não vai dar certo. Irmão, a hora que eu disse boa noite, etc., primeira mensagem minha foi aquela mensagem básica de avivamento que eu estou pregando há 4 anos, e tal, e o povo já começou a pipocar, gente, pipocar, porque assim, aí vai os convidados que conhecem a gente, que aí é o que pega fogo no negócio. Pronto, aí os convidados já começou a pular, e o povo já olhava assustado assim, os outros já começou a gritar, e chorava, e tal. Daqui um pouco eu desci, e tinha um senhorzinho da cabecinha branca. Parei no meio da igreja, parei na frente dele. Falei: o senhor não crê em nada disso, né? Ele: não. Falei: nada? Não. Falei: mas nem se seu filho receber? Não. E se sua neta? Aí, que tem minha neta? Essa menininha que é sua neta? É. Chama ela aí para mim. Quando a menininha veio, eu segurei no ombro dela, igual eu faço. Falei assim: oi, tudo bem? É isso que eu faço com as crianças. Você conhece o Espírito Santo? 9 aninhos. Não. Olha, dentro dos meus olhos, o mesmo Espírito que está dentro de mim vai entrar dentro de você. Gente, 1 minuto a menina soluçava. E o vô falou: calma, filha, calma. E a menina não parava, ele pegou no colo. O que você fez com ela? Assim: nem te conto. Irmão, deu 5 minutos. Aquele irmão era o tesoureiro da igreja, um dos líderes do presbitério, mais cético de todos, estava orando em línguas e fazendo abelhinhas. Olha, eu recebi o Espírito Santo com 12 anos, 28 de fevereiro, eu tinha 12 anos de idade. Eu fiquei 7 dias orando em línguas, não conseguia falar em português, durante 7 dias, foi muito engraçado. Mas quando eu ingressei na faculdade, já casado, a faculdade, gente, se você não tiver tão convicto do Espírito, ela vai matar você. E eu entrei lá e eu fui morrendo espiritualmente. Aí a minha esposa me convidou para ir a uma reunião de avivamento. O pregador era internacional, não lembro o nome. Por que eu não lembro? Porque o que aconteceu comigo não dá para lembrar. Eu estou lá na reunião, encostado lá atrás, e o povo pulando e gritando. Eu falava: para que esses gritos? Deus não é surdo. Aquele papo que todo mundo usa, isso aí é tudo da alma, emocionalismo, tudo emoção, não tem nada de criticar. E a minha esposa ia cotovelo e falava assim: cala a boca, para de criticar. E eu falo: mas não precisa disso. Tá bom, já deu sua opinião, fica quieto. Mas para que isso? Daqui um pouco o pastor olhou lá atrás e falou assim: você, vem aqui. Eu olhei e falei: irmão, não tem ninguém atrás de você, é você mesmo, vem aqui. Quando eu olhei, falei para minha esposa: olha, o cara está cheio das graças.
ele quer te tirar comigo e se fazer em cima de mim. Está pensando que eu sou igual aqueles bobos lá na frente? Aqueles bobos que ele põe a mão, cai, fazendo média com o pastor e chora. Ele está pensando, aqui ele vai se dar mal. A hora que ele cuspir, babar, empurrar, dar rasteira, eu vou ficar em pé e ele vai ficar com vergonha. Eu fui fono, quando cheguei 1 metro dele, não lembro de mais nada. Passaram-se alguns minutos, fiquei lá. Pastor, o que é que você lembra? Irmão, sabe quando você acorda no cochilo, você faz as coisas e no outro dia parece que foi um sonho? Ou às vezes você nem lembra? Eu levantei, não lembrava de quase nada. Quando eu vi que eu estava deitado no chão, que eu levantei, eu olhei para minha esposa e a única coisa que eu falei, pelo amor de Deus, jura para mim que eu não estava endemoniado. A única preocupação minha era, não era demônio. Eu só queria, pelo amor de Deus, não estar endemoniado. Ela falou assim, não era demônio, amor, mas olha, para você entender o que aconteceu, peça o pastor depois e olha na filmagem. Irmão, quando eu olhei na filmagem, que vergonheira, meu Deus do céu, porque a gente paga os micos tão gostoso na presença do Espírito, a gente cai, rola, grita, baba, eu não tenho vergonha, é uma delícia, é muito bom, é ou não é? E eu estava babando e fiquei minutos, parecia um garnizé. Agora você imagina, as 2 irmãs foram mandadas embora. Moody voltou a pregar com um peitinho de pombo. Pronto, mandei 2 irmãs embora. Só que aquilo não saiu da cabeça do grande D.L. Moody. Não foi certo mandar as irmãs embora. Ele manda chamar as irmãs. Quando as irmãs vêm, 2 irmãs muito simples. Irmãs, eu vou fazer uma pergunta. Não é porque eu creio, não. Eu só quero entender o que você quer dizer. Mas não acredito, tá? Por que eu não tenho o Espírito Santo? As 2 irmãs eram leigas. Leigas no sentido de que não eram teólogas. E longe de ser professoras de escola bíblica. Uma delas disse, pastor Moody, te fazer algumas perguntas. Quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Que pergunta mais ridícula. O pastor Moody olhou e falou assim, como é que é? Quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Ele falou, no Pentecoste. Ela olhou e disse, não. Como não? Claro que não, pastor. A Bíblia diz que muito tempo antes, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ele falou, é verdade. Como é que... Mas o senhor é teólogo, o senhor deve saber. Ou seja, as irmãs disseram a eles, no Pentecoste, eles não receberam a pessoa do Espírito Santo, não. Isso eles receberam um tempo antes. Aí Moody falou, então quando foi que eles receberam? O que receberam no Pentecoste? As irmãs falaram, fale-nos você. Não, quero ouvir as irmãs. Suas ideias, nada, ele não sabia. Conversa fiada. Não, mas vamos supor, quero ouvir as irmãs. Orgulho teológico. Pastor, está escrito na Bíblia, como também está escrito em Joel. Sereis revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Crave essa palavra. Eu recebi o revestimento de poder para ir nessas cidades.
Ou seja, o derramamento do Espírito tem a ver com a continuidade da pregação. Você vai ver isso daqui um pouco. Eu derramo sobre vocês o meu poder, e então você vai me pregar sobre mim, me testemunhar, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Opa, tem um negócio nisso aqui. Moody começou a ouvir aquelas irmãs e disse: você está querendo dizer que no Pentecoste eles foram revestidos de poder? Sim. E qual era a prova que foram revestidos de poder? Que num dia depois o coxo andou, depois em Samaria todos receberam o Espírito Santo, os demônios saíram aos gritos, os paralíticos andavam, os coxos andavam, depois em Éfeso de novo, em todos os lugares os sinais os acompanhavam. O Moody não é estúpido de dizer que as irmãs não tinham razão. Veja, que estupidez é essa, que desonestidade teológica é essa, de ignorar o revestimento de poder, sabendo que ele é bem diferente do novo nascimento. E se nós temos o revestimento de poder, para que serve? Vamos lá. Em Samaria, o mago Simão foi batizado por Filipe, e ainda assim não tinha o Espírito Santo ou Jesus gerado nele. Quando Pedro, Tiago e João colocam as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo, ele olha e fala: dá-me esse poder, eu pago por ele. Veja, Simão não queria comprar a teologia de Pedro, ele disse: eu quero o poder. Moody olhou para as irmãs e a irmã perguntou: pastor, o senhor já levantou um paralítico? Nunca. O senhor já orou por um cego? Nunca. Surdo? Nunca. Tá bom. Por um demônio? Nunca. Porque, gente, para expulsar demônio tem que ter fé. Mestre, por que esse demônio não saiu? Porque é a casta que só sai com jejum e oração, e porque faltou fé em vocês. Foi isso que Jesus disse. Ou faltou fé neles, ou não jejuaram, ou os dois. Em Curitiba, um amigo meu de confissão tradicional, e é uma delícia quando a gente se encontra, ele fica zombando: demônio. Esse dia foi um teólogo lá: quando Judas se endemoniou, ele não saiu berrando e gritando, ele foi lá e traiu Jesus. Tem mentira nisso? Não tem. Mas tem desonestidade nessa afirmação. Ele está querendo dizer que aqueles que berram e gritam não é demônio. Tem demônio que não berra, não grita? Tem. Mas em Samaria, 8 verso 5, diz que os demônios saíam aos gritos, aos berros. E esse amigo meu vivia zombando: se manifestar um demônio aqui, eu leio para ele a palavra, que demônio tem que ser na palavra. Falei: rapaz, tu vai passar uma vergonha um dia e eu vou rir da tua cara 3 dias. Resultado, estava indo para Ponta Grossa, minha esposa e eu. Na metade do caminho me liga meu amigo, desesperado: Hernani, você está onde? Falei: dentro do carro. Pelo amor de Deus, eu preciso de você. Eu falei: o que aconteceu? Não, eu preciso de você. O que aconteceu? Manifestou um demônio aqui na igreja. Isso, para ele isso é uma tragédia. Eu estou te dizendo, o demônio começou a arrastar facão no chão, quebrou cadeira, mandou diácono já para o hospital, e ele disse que vai pôr fogo na igreja. Eu falei: vai pôr mesmo. Ele falou: pelo amor de Deus, vira essa boca para lá. Hernani, pelo amor de Deus, vem aqui agora expulsar o demônio. Eu falei assim: mano, não dá. Eu estou 50 quilômetros de Curitiba e de Ponta Grossa. Eu estou indo pregar em Ponta Grossa. Eu não posso. Cara, pelo amor de Deus, eu não tenho outra pessoa para... Cara, liga para um pastor da Universal. Eu falei: não, Universal não. Eu deixo por fora, mas Universal não... Falei: olha, deixa eu te falar. Não tem como eu ir agora. Eu parei o carro aqui para te ouvir. Se você não vier, a igreja do seu amigo vai estar tudo destruída. Eu falei: por um demônio? Eu te falei que você ia passar. Não dá sermão agora, não. Eu estou desesperado. E eu estava rindo por dentro. Falei: olha, só tem uma maneira da gente fazer algo, tentar para ver se resolve. Não sei se vai resolver.
Tá bom, o que é? Vai lá dentro, com mais uns 4, 5, seguro endemoniado, e põe um demônio no ouvido dele que eu quero falar com ele. Ele falou, o quê? Eu vou expulsar o demônio pelo telefone, ué. Ah não, você está tirando com a minha cara. Eu falei, vai pôr ou não vai pôr? É o único jeito, ó. Vamos ver se o demônio sai por telefone. Aí eu ouvi uns barulhos, cai, tá, daqui um pouco, ele põe o telefone e eu começo a ouvir um barulho só. Falei, demônio, não desliga. Primeira ordem do dia. Seguinte, em nome de Jesus, aí eu só escutei um barulho. Aí eu vi o meu amigo, rapaz, o demônio saiu. Deixa eu falar uma coisa. A autoridade espiritual está ligada ao revestimento de poder. Autoridade para curar enfermos, autoridade para expulsar demônios, autoridade para levantar paralíticos, é a mesma autoridade. E você precisa de revestimento de poder. Até então os discípulos apanhavam dos demônios, depois não mais. Passaram vergonha antes, depois não mais. Dwight Lima Moody entendeu, olhou para as duas irmãs e disse, eu também não subo para pregar até ser batizado com o Espírito Santo. E não subiu. Passou muito tempo, a história conta que quase 2 anos, e ele desesperado para pregar, preocupado, sem entender isso. Um dia ele está andando em Nova York, triste para pregar na igreja, mas segundo ele não tinha sido ainda batizado com o Espírito Santo. Ele está buscando, olha, Espírito Santo, eu acreditei naquelas irmãs. Veja, tem gente que recebe na hora, mas a mente técnica é mais difícil. Daqui um pouco ele olha para o chão, ele diz que as pernas dele começou a crescer. Ele disse que uma perna dizia aleluia, outra perna dizia glória a Deus, uma perna dizia aleluia, outra perna dizia glória a Deus. Daqui um pouco ele estava rolando no chão e ficou profetizando por algumas horas, cheio do Espírito Santo. Daí, Dwight Lima Moody saiu daquele número de pessoas e ganhou mais de 4 milhões de almas para Jesus. Irmão, pega aqui nessa cidade e pega nas igrejas que não creem no poder do Espírito, no revestimento de poder. Você vai ver uma coisa, vai lá assistir um culto, agora vai ver as outras que creem. É nítido, é notório. Paulo diz, eu vim com demonstração de poder do Espírito Santo. Não há algo mais poderoso para uma igreja do que ela ser cheia do poder do Espírito Santo. Eu estou aqui dizendo que tem gente aqui hoje que vai ser revestido, vai levantar paralíticos, tem gente que vai ressuscitar mortos, tem gente que vai ver milagres e maravilhas, tem gente que vai ganhar nações. O poder do Espírito está sobre você. Aleluia. Essa parte eu acho que você já entendeu. Agora, por que o batismo com o Espírito Santo está completamente ligado ao falar em línguas, evidência, e que é um avivamento de línguas, e que todo grande avivamento teve manifestação de línguas? Por que Atos 2 é um avivamento de línguas? Vieram sobre eles o Espírito Santo e viram sobre suas cabeças línguas repartidas como de fogo. Avivamento de línguas. Rua Azusa, avivamento de línguas. País de Gales, avivamento de línguas. Avivamento morávios, avivamento de línguas. Os russitas, avivamento de línguas. Os montanistas, avivamento de línguas. Em Babel era confusão de línguas.
No Pentecoste, união de línguas. Eu vou te fazer uma pergunta, e quero a resposta, ainda que não ouça. Quantas pessoas se converteram na pregação de Pedro em Atos 2? 3.000. 3.000 pessoas. Ali naquele dia, o apóstolo Pedro pregou quase 30 minutos. Como assim que o senhor sabe até isso? Eu estava lá? Não, irmão, eu levo quase isso para ler. Então é óbvio. Vamos lá. Quem era Pedro? Um leigo pescador, que só falava em aramaico. Você sabia que durante 50 anos o Brasil foi evangelizado em sua grande maioria por uma igreja de pastores leigos pentecostais que não tinham estudos e que constituía-se 88% dos convertidos até então era dessa igreja. Hoje não mais, mas era dessa igreja. Qual é o nome da igreja? Assembleia de Deus. Todo mundo aqui tem uma avó, um tio, um parente, alguém que já foi da Assembleia. Está comigo? Eu não, vai lá. Aí, ó, pode até cantar indo da harpa aí, se brincar. É evidente que o vento tem mudado, e mudou, mas era assim, não tem como fugir disso. Quem eram esses pastores? Falava zóis, unhas, ouvidos, orelhas. Eu não estou aqui arrogando defesa da ignorância, mas eu estou dizendo que foi, ué. Presta atenção, vamos falar de Pedro. Pedro pregou em um idioma em Atos 2. Senhoras e senhores, um idioma chamado aramaico. Ele não falava outro. Paulo falava entre 4 a 5, tem uma discussão sobre isso. Mas Pedro não. Pedro era um pescador que falava em aramaico, era um galileu. Galileia era uma cidade afastada de pessoas leigas, ignorantes. Naquela época só sabia ler e escrever ou falava outros idiomas, filhos de reis, os feudais. Pedro se levanta para pregar: varões galileus, por que vocês nos chamam de louco e dizem que nós fazemos os milagres por Beelzebu ou por nós mesmos? Esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E pau, começa a pregar. Tá, depois você lê lá que é uma mensagem poderosa. No final ele diz: arrependei-vos e sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Essa é a mensagem de Pedro. Pedro prega, coloca para mim Atos 2 a partir do 2, presta atenção. Pedro prega em um idioma. Ali naquele dia tinha, escute, 17 países, 11 idiomas diferentes. Olhe bem, 17 nações, 11 idiomas diferentes. Pedro prega só em um idioma e 3.000 se convertem. Como? Me explica como? Ele não falou em outro idioma, ele pregou em aramaico. Veja que ele diz assim: como nós estamos ouvindo ele falar no nosso próprio idioma. Lembra que Jesus falou: receba o dom do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Veja que o revestimento de poder é para que o evangelho avance. Sem esse dom, a igreja não chegaria até aqui. Vou te mostrar isso, vamos ver o texto bíblico. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Língua de quê? Fogo. Quem é do fogo aí? Quem vai fazer a abelhinha hoje? Helicóptero avesso, rabo de arraia. Ó,
E viram no que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um. Escute, eu mandei as irmãs vir de tênis e calça, né? Continue o texto. Todos ficaram, veja, é um avivamento de línguas ou não é? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo falou. Então eram diversas línguas. Continua. Vamos contar, gente, quantas nações, me ajude aí. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Ih, rapaz, isso aqui é poderoso. Continua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso são galileus todos os homens que estão falando? Como nós os ouvimos falar em nossa própria língua? O Espírito Santo estava interpretando a língua estranha em um idioma para eles. Você está entendendo isso ou não? Mas quantos idiomas o Espírito Santo interpretou? Venha ler comigo. Conta, vamos lá, me ajuda a contar. Partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, cretenses e árabes. 17 nações. Como nós os ouvimos falar em nossa própria língua? E eu mostro para você. A ideia do texto aqui, em falar o nome dessas nações, é justamente superdimensionar a interpretação do Espírito nos 11 idiomas. Veja, eles falam o nome das 17 nações e diz: como nós estamos entendendo? Veja, a igreja precisava crescer com 12 pescadores. Como que a igreja iria para Judeia, Samaria, confins de Jerusalém e confins da terra, se não recebesse esse batismo poderoso de poder se comunicar no Espírito Santo com todas as nações do mundo? O evangelho não chegaria aqui. Por isso que tem gente que quer matar isso, faz vídeo para detonar isso, tira da sua cabeça, você fica com vergonha, você fica tímido, porque o diabo não quer que você receba o que os discípulos receberam, porque se você receber, você vai ganhar sua família, você vai ganhar nações, você vai levantar paralíticos, você vai curar cegos. Tem alguém aqui comigo? Alguém me pergunta: pastor, como que você decora e lembra disso, irmão? Olha para mim, diante do Espírito Santo, sempre antes de eu pregar, a maioria das coisas não vem na minha cabeça. Quando eu subo, o Espírito Santo deságua tudo. Então não é uma coisa que eu corri para ter um super mega talento. Eu não tenho esse talento. Eu não fiz curso de memorização. Tudo que é colocado aqui vem do Espírito. Pense bem. Eu era gago. Se você pegar, vai na internet lá, a minha mãe, depois que ela teve sua transformação, ela resolveu contar um testemunho meu dos 7 anos de idade, que eu corria numa casa, com uma caneta na mão, assim, Ela diz, segundo ela, que na época não tinha o diagnóstico, e aparentava ser uma espécie de espectro. A gente não sabe. Mas ela disse que eu corria e falava para os irmãos: não mexe com ele não, ele é doidinho. Antigamente tratava assim. Um dia ela chegou, havia sangue em toda a sala e a caneta atravessada no céu da boca.
Deixa eu te falar uma coisa. O maior evangelista do mundo hoje, ele não tem 2 braços e 2 pernas. Ele é desse tamanhozinho aqui, menor, acho talvez. Se chama Nick Vujicic. Ele realiza cruzadas pela Europa e Ásia, ganhando 5, 10, 15, 20 mil almas para Jesus. Se você acha que nós chegaremos a algum lugar porque eu tenho alguma universidade, alguma faculdade, algum entendimento, você está enganado. Paulo teve esse entendimento. Eu sou melhor do que Pedro porque eu falo 5 idiomas. Eu sou judeu, eu também sou romano, eu também sou grego, então eu posso. O Espírito Santo mandou ele embora da igreja. Vai embora, não precisa de você. Ele ficou 16 anos para entender que ele dependia do Espírito Santo. Ô meu filho, deixa de estupidez, de ficar ouvindo um teólogo e falar assim, eu quero ser como ele. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e vai buscar o poder do Espírito Santo. Vai buscar ser cheio do Espírito Santo. Busca o Espírito Santo e aí depois você vem e estuda. Tenha primeiro uma experiência com Deus, depois estuda. Porque se você estudar antes de ter uma experiência com Deus, quando você tiver uma experiência, o estudo vai matar a experiência. Se você tiver uma experiência e depois de estudar, o estudo vai reforçar a experiência. Pense. Por que então que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Que delícia. Minha filha recebeu o Espírito Santo com 6 anos de idade. O meu filho com 5. Meu menino hoje é um dos grandes pregadores jovens no Brasil. Prega, graças a Deus, nas maiores igrejas e fora do Brasil. Ele foi meu discípulo de andar lado a lado. Nunca ensinei meu filho a orar, ele me viu orando. Minha filha segue os mesmos passos. Esses dias ela estava deitada no chão orando, o irmão chegou, nossa pastor, que lindo. Foi o senhor que ensinou? Eu falei, nunca ensinei minha filha isso não. Ela viu. O irmão, pense o seguinte, não pega o falar em línguas e não coloque ele em um pedestal e santifica ele. Mas entenda que o falar em línguas é uma demonstração visível do fogo invisível que está em você. E pode parecer que você está falando uma coisa que não tem nexo. E realmente você está falando uma coisa que não tem nexo para você. Mas existe um motivo por que o Espírito Santo te batiza e consequentemente você fica falando em línguas. Por quê? O falar em línguas não é uma oração sua. Quando eu oro em línguas, não é uma oração minha. É uma oração do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. O contexto ali é de oração no Espírito, de vida no Espírito, e a palavra ali que o Espírito ora de maneira inexprimível é o mesmo termo que Paulo usa para a palavra estranha. Inexprimível, não tem palavra, ora de uma forma que não dá para explicar por meio de palavras, por isso que é usada a palavra inexprimível, não dá para falar de forma explicável. Diz assim: da mesma forma o Espírito me ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. Agora olha o resto do texto. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque é o Espírito que ora pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Olha o que o texto está dizendo: quando eu oro no Espírito, é o Espírito que está fazendo o quê? Orando. Pense bem. Eu estou diante de uma igreja vibrante, de um povo que ama a presença de Deus e avivados.
Ou seja, você prega numa igreja dessa, você termina de pregar, nem cansado fica. Você sai renovado. Pensa se no meio desses irmãos, só 10 receberem um revestimento de poder sobrenatural. Quantos evangelistas existem no mundo? Ou existiram? Sempre é muito poucos. Mas eles fazem um estrago. Billy Graham ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Pastor Bonk, 35. Pensa. Estamos falando de um. Agora, quando nós falamos de uma igreja revestida de poder, eu estou aqui falando, meu irmão, que sua célula vai ser casa de milagres. Sua casa vai ser casa de milagres. Eu estou aqui falando aqui para os jovens, presta atenção, sejam cheios do Espírito. Ali na cidade de Campinas, um jovem chamado Nicolas recebeu, assim como uma reunião como essa, o fogo do Espírito. Ele ficou tão incendiado, que ele foi para a escola na segunda-feira. E aí ele me mandou os vídeos depois. Gente, a hora que ele entrou na sala, a professora caiu endemoniada. Isso acontece. Eu estava no Rio de Janeiro, eu e o pastor Marcos Salles, almoçando, e de boa, né? Estava minha menina comigo, que era aniversário dela, ela viajou comigo, e de repente sentou uma família de uns 11, bem próximo, daqui um pouco, eu estou ali conversando com o Marcos, a mulher do lado começou a ver assim, ó. Aí a mulher foi ficando meio doida, as pessoas falaram, ela está tendo ataque de epilepsia. Que epilepsia? Aí a outra, quando tocou nela, fez assim. Gente, 3 da família endemoniada. Chamaram o corpo de bombeiro apanhou, feito uns condenados, e pronto, ficou um PT, caiu o Salles, olhou, pô, velho, a gente não fica sossegado nem para almoçar, cara. Resultado, eu cheguei lá no ouvidinho do demônio e falei assim, demônio, sem bagunça, você fez seu show já? Tá bom, saiu um, vaza, em nome de Jesus, vaza. Aí veio o menino, daquele jeito todo, o que você fez com ela? Ela ficou boa, não ficou? Mas você quer que eu mando voltar? Eu mando. Aí o menino foi lá, a mulher caiu endemoniada, a professora. Passou 15 minutos, ela voltou em si. Ai, gente, eu estou passando tanto mal e etc. Vou pedir alguém, tem alguém que pode fazer uma oração? Nicolas! Ai, que risada. Aí o Nicolas falou, posso? Orou por ela, caiu de novo. Só que depois que ele expulsou, isso está na Bíblia, gente. Você já teve a experiência de orar para uma pessoa, manifestar demônio sair, depois ela recebeu o Espírito Santo? Você batiza uma pessoa, a pessoa sai da água cheia do Espírito Santo. A professora, que era um bandista, saiu daquela oração cheia do Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo, e o garoto, 16 anos. Aí aquela era para ser aula, virou uma reunião, porque aí a professora falou, canta uma canção aqui para a gente. Ele pegou o violãozinho dele, começou a cantar, e os alunos, colegas, começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Olha, hoje naquela escola em Campinas, eles se reúnem mais de 350 alunos na hora do recreio, buscando o Espírito Santo. Virou uma coisa tremenda, porque a diretora recebeu, lá em Vitória no Espírito Santo, são 1.500 adolescentes e jovens. Tivemos uma reunião e foi aumentando, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Eles vão para as ruas de Cariacica, para a feira, gente recebe o Espírito Santo lá dentro do comércio. Eles contabilizaram de janeiro até agora mais de 900 almas ganhas nas praças através deles. Eu estou aqui para falar para vocês, adolescentes, jovens, vocês juniores, a escola vai ser cheia do Espírito Santo através da sua vida. Vocês irão para lá com coragem e cheios do Espírito Santo. Não temas, eu libero sobre vocês a unção e a coragem de Estevão. Eu libero, Estevão levantava paralíticos. Eu quero dizer uma coisa para você, quem aqui crê nisso que eu falei?
Eu estou sentindo um negócio muito forte aqui hoje. Irmão do teclado, vem aqui, irmão. Pensa, se o Espírito Santo, eu só vou pedir vocês, vou fazer um negócio, por favor, venha as crianças, até 15 primeiro aqui, por favor. Porque normalmente quando a gente vai ministrar isso, pode vir, meus amores. Eu fico preocupado com as crianças. O que é isso, gente? Você está louco? Mas o que é isso? Vieram todas as crianças da cidade. Você está querendo comer o mingau das crianças, né, irmão? Você é aquele pai que pega a papinha da criança e come também? Quem é aquele pai que come a papinha da criança? É, eu sou. Você acha que numa dessa aqui eu estou falando, eu quero essa papinha também? Meu Deus do céu. Pede para tirar aqui. Senhor amado. Quanta criança. Tem mais criança do que crente aqui. Pode. Dá lá Eu nem chamei os de 16 para cima. Quantos anos você tem? Parece ter uns 18. Quantos anos você tem? 15. Ah, 15. Você tem 15? Ah, claro. Essa barba de 40 anos aí. É? Bom, quantos anos você tem? 10? Tá acabado, hein? Presta atenção aqui, todos vocês. Gente, o pessoal da equipe já está misturado aí, né? Presta atenção. Venha os até 18 anos. Ó, se vocês puderem empilhar as cadeiras assim, umas 4, 5 fileiras para trás. É culto de avivamento, irmão. Eu peço às crianças, primeiro, porque elas são pequenas, né? Como eu gosto de ministrar sobre elas. Mas pode deixar que nós vamos ministrar sobre todos.